Para algumas pessoas, as histórias do Harry Potter, porque envolvem magia e vassouras, para muitos cristãos era um tema tabu. Para muitos cristãos não era bom ler sobre o Harry Potter. No entanto, é curioso, porque é uma história que fala, ou seja, a sua narrativa principal é uma história de amor. É uma história de amor em que as pessoas boas dessa história não só são amorosas, como se sacrificam. Ou seja, demonstram um amor sacrificial. E tem sido mais ou menos este o tema de 1 de Coríntios, a partir do capítulo 13, que Paulo está a tentar encorajar os cristãos em Corinto a ter um amor sacrificial. Não apenas isso, mas o local da história, a maior parte do local da história do Harry Potter é numa escola. E quando eles entram nessa escola, eles estão divididos em equipas, em grupos, não é? E para saber qual é o grupo, colocam um chapéu na cabeça de cada um, e é o chapéu que diz, consoante talvez a personalidade e assim, para que equipa é que vai. Eu tenho que ter cuidado para não dizer coisas que não são verdade acerca do Harry Potter, porque há aqui pessoas que são experts no assunto. E depois eles têm várias aulas. E as aulas são interessantes, porque muitas vezes essas aulas vão ajudar a combater os maus da história. Não é? E podemos pensar assim, ok, em que disciplina é que eu gostava de ser o melhor aluno? Talvez as poções. Se eu fizer poções muito boas, isso vai ajudar. Ou se eu aprender muito bem os feitiços, na aula de feitiços, isso vai ajudar. Ou se eu for o melhor jogador de Quidditch, isso vai ajudar, porque vou manobrar muito bem a minha vassoura. De forma semelhante, nós hoje vemos uma passagem que para alguns cristãos é assim um bocadinho quase tema tabu. Fala acerca de línguas, profecia, e parece assim um bocado estranho. E vamos ver também um comparativo. Vamos ver um comparativo, e acabámos de ver um comparativo nesta passagem sobre dois dons. E Paulo vai nos dar qual é a sua preferência. Qual é que ele acha melhor para o cristão em contexto de reunião, ou seja, quando se reúnem. E o argumento de Paulo é simples, e ele dá logo à partida a sua preferência. Ele diz, olha, prefere a palavra, porque a palavra une e edifica a igreja, prefere a palavra porque proclama e salva pessoas. Então vamos ver estes 3 pontos. Primeiro, prefere a palavra. Segundo, prefere a palavra porque une e edifica. E em terceiro, prefere a palavra porque proclama e salva as pessoas. Ele começa no capítulo 14 e no seguimento do capítulo 13, que fala acerca do amor sacrificial que eles não estavam a ter. E ele diz, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas é bom termos sempre isto em mente, seguir o amor. Ou seja, a ideia dos dons, por mais estranha que seja, por mais dificuldades que possa trazer, por mais discussões dentro da igreja que possa trazer, a ideia por trás é sempre seguir o amor. Então permitam-me só orar antes de continuarmos. Senhor nosso Deus, agradecemos-te por aquilo que já temos estado a pensar acerca da Tua Palavra e queremos pedir-te que através do Teu Espírito que nos possas guiar a toda a verdade, que nos possas edificar na Tua Palavra, que possamos, enquanto Tua Igreja, individualmente, seguir o amor. Seguir o amor como Tu nos amas e Te deste por nós, que possamos amar a Ti e servir-te e amar uns aos outros e também servir uns aos outros com os dons que Tu nos dás. Então pedimos-te que nos ajudes a compreender a Tua Palavra e a aplicá-la às nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Então se é o amor que deve ser a base, se é o amor que deve toldar e moldar todo o serviço cristão, se é pelo amor que mostramos a nossa espiritualidade, é com base no amor. Se esse é o caminho excelente que Paulo quis mostrar, ele diz isso no início do capítulo 13. Qual é o melhor dom para demonstrar esse amor sacrificial? Qual é o amor que serve melhor os outros em contexto de reunião, quando nos reunimos para servir uns aos outros? Devemos lembrar que os dons vêm todos do Espírito Santo. São dons, são dádivas, são ofertas de Deus através do seu Espírito. Mas aquilo que Paulo vai dizer é que eles devem ter alguma prioridade, consoante o contexto, consoante onde estamos. Para o contexto de igreja, para cristãos e para não cristãos, e é isso que vemos. E Paulo faz esta comparação, não é, nos primeiros versículos.
Ele diz, versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então reparem, eles estão colocados lado a lado, dom de línguas e dom de profecia. Em breve já vamos ver o que é que isso poderá significar, ou seja, qual a definição. Mas seguindo só o comparativo que Paulo está a fazer. Ou seja, ele começa com o alvo de cada dom. Então o alvo do dom de línguas é Deus. O alvo do dom de profecia é os outros, é o homem. Então eles têm alvos diferentes. O cristão que fala línguas está a fazer, muito provavelmente e na maioria das vezes, em oração a Deus. O que profetiza, o que partilha a palavra, está a fazê-lo em relação aos outros, para outros cristãos. A grande diferença neste comparativo é a sua inteligibilidade, ou seja, se é compreensível, se é claro, se conseguimos compreender. As línguas não são compreensíveis pela igreja e logo a igreja não pode ser edificada por esse dom. Parece ser isso que Paulo está a dizer. A profecia é compreendida pela igreja e por isso pode ser edificada por esse dom. Então seguimos este comparativo que Paulo está a fazer. Ele não está a dizer que o dom de línguas é problemático. Ele não está a dizer isso. Versículo 5, que é que Paulo diz: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Ou seja, o dom em si não é problemático. A maneira como ele estava a ser usado na igreja em Corinto é. Porque eles avaliavam-se e avaliavam os outros consoante apenas o dom de línguas. Era o dom acima de todos os outros dons. Era o principal. E em contexto de reunião de igreja. Ou seja, a maneira como eles estavam a usar o dom de línguas era errado. Então Paulo diz isso no versículo 5, mas reparem que eu não terminei o versículo, não é? Mas ele continua, porém, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Ou seja, o que está em causa aqui é principalmente o ser compreensível para a igreja. Então ele até admite, olha, se houver línguas, mas se houver quem interprete, assim pode haver edificação. Mas a sua preferência em contexto de igreja é a profecia. Boa definição. Paulo não define nesta palavra o que é, mas ele dá-nos algumas pistas sobre o que é cada um. E eu sei, vários cristãos aqui temos contextos diferentes, temos experiências de igreja diferentes, temos opiniões, provavelmente, diferentes. Independentemente disso, vamos tentar ver o que é que Paulo nos está a dizer nesta passagem. Então, o que é que a profecia faz? De acordo com Paulo, versículo 13, ela edifica, ela exorta, ela consola. E tudo parece estar associado àquilo que a palavra do Evangelho faz, aquilo que as Escrituras fazem. Ou seja, aquilo que o partilhar da palavra de Deus com alguém faz, edificar, exortar, consolar. Então a profecia parece ser alguma exposição da palavra de Deus para a igreja. Parece ser também focada no Evangelho, ou seja, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus alcançou para nós. A questão é, nós já ouvimos falar sobre profetas e se calhar se abrirmos as nossas Bíblias no Velho Testamento, vamos muito provavelmente calhar em algum dos profetas do Velho Testamento. Qual é a diferença? E parece-me que na Bíblia nós vemos dois tipos de profecia. Podemos pensar em profecia com P maiúsculo, como aquela profecia de Isaías, de Jeremias, de Moisés, a profecia em que os profetas dizem, assim diz o Senhor, ou a palavra do Senhor. E eles dizem a palavra do Senhor inspirada por Deus. Ou da mesma forma como os apóstolos, os 12 apóstolos que viram o Senhor Jesus, em que vários deles escreveram o Novo Testamento e profetizaram. E aí vemos a palavra do Senhor, a palavra inspirada do Senhor a ser dita e recolhida e redigida para nós hoje. Ou seja, é o P de profecia, é o P maiúsculo de profecia. Por outro lado, e a imagem que Paulo usa é mesmo esta, ou seja, em Efésios 2, capítulo 20, ele fala em como nós, enquanto igreja, somos edificados, temos o fundamento de profetas e dos apóstolos, ou seja, do Velho Testamento e do Novo Testamento. E a pedra angular é Jesus. Ou seja, a igreja está edificada no ensino
através dos profetas do Velho Testamento, através dos apóstolos do Novo Testamento. Então temos essa palavra de Deus com P maiúsculo. Creio que também temos profecia com P minúsculo, ou seja, uma profecia diferente. Não é uma profecia que possamos assegurar que é palavra de Deus. Ou seja, deixa-me fazer as contas, 28 anos atrás, eu ter dito à Ana, o Senhor disse-me para casar contigo. Profecia, não é? E ela podia depois fazer aquilo que devemos fazer quando alguém nos diz, o Senhor disse, em relação a algo para nós, que é? Ok, deixa cá ver. E é ver de que forma é que aquilo que foi dito se compara ou tem algum respaldo na palavra de Deus. Qual é o P minúsculo? O P minúsculo é a exposição da palavra de Deus. É aquilo que acontece aqui aos domingos, é aquilo que acontece durante a semana nos nossos estudos bíblicos, na reunião de senhoras, é aquilo que às vezes até acontece nas nossas conversas à volta de um café e de um bolo, quando tentamos encorajar e consolar alguém com a palavra de Deus. Então, de certa forma, eu diria que a profecia de P minúsculo acontece de várias formas, de várias maneiras, através de cristãos. E creio que é aquilo que Paulo se refere aqui como o dom de profecia. Ele fala também acerca do dom de línguas. E de um modo geral, há várias opiniões, mas de um modo geral podemos tentar entender de três formas, três opções. A primeira, e Paulo menciona isso no capítulo 13, versículo 1, ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como o bronze que soa. Ou seja, dom de línguas são línguas angelicais. São línguas dos anjos. Pode ser. Eu não vejo muito apoio nisso. Eu creio que aquilo, quando Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ele está a usar um esquema literário para dizer, olha, ainda que, se houvesse língua dos anjos, ainda que eu a falasse, se eu não tiver amor. Porque é esse o seu objetivo, é dizer, se eu não tiver amor, de nada vale. Como vimos a semana passada. A segunda opção, dom de línguas são linguagens humanas. Vemos isso em Atos 2. Não é? Quando o Espírito desce e os seguidores de Jesus, os apóstolos, estão todos a falar em línguas diferentes, mas são línguas que existem. Ou seja, de várias nacionalidades que estavam representadas em Jerusalém. E essas nacionalidades ouviram a sua própria língua a ser falada. Ou seja, as línguas são línguas de linguagens que existem. Poderá ser. A terceira opção é uma espécie de linguagem em êxtase. Não necessariamente num estado descontrolado, e às vezes poderemos ter essa experiência ou ver isso noutras igrejas ou noutros cristãos, que há um tipo de descontrolo, mas uma linguagem em êxtase, uma linguagem que não é compreensível, senão para a pessoa que a está a dizer e para a pessoa que tem o código. Então há quem diga que esta linguagem espiritual, que é semelhante a uma linguagem informática. Ou uma linguagem... Eu não sei se vocês, quando andavam na primária ou na escola e queriam passar um bilhetinho a alguém, e se vocês tinham um bom amigo, vocês criavam um código para poderem escrever, e se o bilhete for apanhado e a professora ler o bilhete, a professora não vai perceber nada. Havia uma cena qualquer com S ou com... Eu já não me lembro. Mas é... Hã? Língua dos pés? Dos pés. Língua dos pés. Então aqui está um exemplo, podem falar com a Beatriz. Então sabemos o que é que a Beatriz estava a fazer nas aulas, não é? Mas aquela ideia de criar uma linguagem, quem tem o código consegue decifrar. Então esta linguagem em êxtase é uma linguagem cognitiva, ou seja, é um tipo de linguagem, mas que só quem tem o código é que consegue interpretar. Então se essa língua é um dom do Espírito, o código, o decifrar da linguagem também é dado pelo Espírito a alguém. Eu estou entre a opção 2 e 3. Eu acho que a opção 1 não tem muita base. Mas lá está. Seja ela qual for, então as linguagens conhecidas tiveram o seu lugar e talvez tenham o seu lugar ainda hoje em algum contexto. Mas em contexto de igreja, para que ela serve? Ou seja, ela é usada mais para instruir a própria pessoa que, ao orar a Deus nesta linguagem mais estática, em êxtase, ela pode ser
mais edificada ela própria. Mas em contexto de igreja, se não houver interpretação, qual é a edificação da igreja? Acho que é esse o ponto que Paulo está a fazer. Paulo revela a sua preferência. A sua preferência é profecia. Procurem o dom de profecia, porque ele contribui de forma mais direta para a edificação da igreja. Será que enquanto cristãos temos focado a nossa preferência em dons que servem os outros? Aquele que procura o outro? Ou será que focamos mais em dons que servem a nós próprios? E mesmo só saindo deste de profecia e de línguas, nos dons que podemos fazer, no serviço que podemos fazer na igreja, será que vimos para a igreja só a pensar no serviço que eu vou fazer que me vai edificar a mim? Eu vou para a igreja tocar porque eu gosto de tocar. E não estou a pensar que aquilo que eu estou a tocar é para bem dos outros e é para servir os outros. De forma semelhante, podemos pensar na pregação ou na direção. Será que ao fazê-lo podemos estar com o sentido de, ok, eu estou a exibir-me a mim próprio, ou eu estou aqui para tentar ajudar, servir, ser claro, deixar algo compreensível para todos nós, para a edificação da igreja? Será que estamos a orar uns pelos outros? E a orar como podemos encorajar uns aos outros? E às vezes nas nossas conversas, não apenas falar sobre coisas do dia-a-dia, mas falar sobre coisas espirituais e como é que estamos a viver a nossa vida de fé. Será que quando estamos a ler a Bíblia, estamos a pensar, olha, aqui está um bom versículo para eu enviar a esta pessoa, ou para eu partilhar com esta pessoa? De que forma estamos a preferir, no nosso serviço, servir o outro também? Então, prefere a palavra, e versículos 6 a 19, Paulo foca no porquê. Porque ela une e ela edifica. Se eu perguntar, há aqui alguém que tenha um envelope numa carteira ou numa mochila, que tenha análises ao sangue? Alguém tem, não? Valia a pena. Hã? No telemóvel, sim. Quando vocês fazem análises e têm o resultado, recebem o resultado, eu sei, agora dá o telemóvel, mas antigamente eram as cartas, era o envelope selado. Vocês abrem o envelope e vão tentar interpretar, talvez com a ajuda da internet, ou vocês esperam para ter a consulta e depois o médico de família vai dar a interpretação. Que tipo de pessoas são vocês? Por um lado, nós queremos saber, nós estamos ansiosos e tem lá aqueles valores de referência, não é? Então podemos ter uma ideia, ok, eu estou ali no intervalo, então, oh não, eu não estou no intervalo. E agora, o que é que isso significa? E depois é a ansiedade até à consulta. Ou se encontrarmos um enfermeiro pela igreja, perguntamos, não é? E quando vamos à consulta, quantas vezes não saímos da consulta a pensar, eu não percebi grande coisa daquilo que a médica disse? Não, a linguagem de médicos, eles conseguem ser bastante confusos. Às vezes parece que ao entrar no consultório, estamos a passar a fronteira para um país diferente, em que tudo é tão diferente, não é? E o gabinete das enfermeiras também. Agora estou a pensar ali na Raquel que está a fazer o estágio. Mas de forma semelhante, ao entrar na igreja, até que ponto estamos a passar uma fronteira? Para um mundo diferente, para uma linguagem mais estranha e diferente. Paulo continua a contrastar estas palavras, as palavras da profecia, com as línguas, no versículo 6. Ele diz o seguinte: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ele depois dá-nos duas ilustrações para encorajar a clareza na comunicação, em como a comunicação deve ser clara. Ele diz no versículo 7, com instrumentos de sopro ou de cordas. Ele diz, é assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ou pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, os instrumentos precisam dar sons distintos para que haja compreensão e resposta. Porque se não são distintos, não vai haver compreensão e não vai haver resposta. Ou, neste caso, preparação para a batalha. E ele depois vira-se para os cristãos
E ele aplica aquilo que ele acabou de dizer no versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Eu sei que há aqui várias pessoas que já experienciaram a vida de imigrante, e se calhar alguns de vocês estão a experienciar a vida de estrangeiro em Portugal, talvez para estudar. Mas creio que todos, de alguma forma, já experienciámos estas dificuldades de compreensão de uma língua diferente. E em como isso nos leva ao conceito de ser estrangeiro. Tudo bem, às vezes mais, outras vezes menos. Ir às compras num país que não é o teu pode ser bastante difícil e complicado. Está tudo bem se encontras o artigo e depois vais só pagar e não há nenhum problema com o pagamento porque ele tem a etiqueta do preço. Agora, se ele não tem a etiqueta do preço, se há um problema e a pessoa começa a comunicar contigo e tu pensas, oh não, eu não sei esta língua. E tentamos falar noutra língua e tentamos arranjar o quê? Uma linguagem em comum. Não é? Então vamos para inglês, depois vamos para espanhol ou assim qualquer coisa, ou francês, e tentamos ser entendidos. Ou às vezes a comunicação entre avós e netos também às vezes é bastante complicada, não é netos, não é avós. Não é? Parece que eles têm uma linguagem tão diferente porque já passaram várias gerações. Ou às vezes basta mudar de local. Então se alguém de Coimbra for para Andorinha, às vezes pode ouvir da tia Amélia, uma senhora em Andorinha, que às vezes me dizia, eu não entendo o que tu dizes. E ela era bastante honesta, ao menos ela dizia-me na cara que não entendia aquilo que eu dizia. Nós precisamos de uma linguagem em comum para progredirmos, para continuarmos no relacionamento, para que possamos ajudar e sermos ajudados. Na igreja precisamos procurar a edificação uns dos outros e para isso precisamos de uma linguagem clara e compreensível. E se a linguagem precisa de ser clara, principalmente no contexto de reunião, se precisa de ser a mesma, então se alguém fala noutra língua, ela precisa de ser interpretada, senão não há edificação. A hipérbole que Paulo usa no versículo 19, ou seja, o exagero que ele dá, no versículo 19 ele diz, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras noutra língua. 10.000 palavras seriam mais ou menos 4 pregações minhas. Ou 2 pregações de outras pessoas. Faz mal, Cidália. Em vez disso, ou seja, 2 horas quase de falar, ele prefere 5 palavras compreensíveis a 2 horas de comunicação que não é compreensível. Ele prefere, se calhar, as palavras no início, Deus criou. São apenas 4, mas com isso ele já está a falar acerca de Deus e em como Deus é o Criador. Ele podia dizer, olha, Deus ama-nos. Apenas 2 palavras. E com isso ele consegue edificar a igreja. Ou nós podemos dizer, olha, Jesus ressuscitou. Apenas 2 palavras que comunicam tanta esperança para nós hoje. Podemos dizer, posso orar por ti. Poucas palavras, edificamos uns aos outros. Segue o amor e prefere a palavra. Para quê? Para a partilhares de forma clara e compreensível para a edificação da igreja. Depois nos versículos 20 a 25, na parte final, nós vamos ver a preferência da palavra. Porquê? Porque ela proclama e ela salva. Até aqui Paulo tem focado mais na igreja, nos cristãos, entre cristãos, e em como os cristãos devem seguir o caminho do amor e procurar edificar-se uns aos outros. Agora Paulo vai falar sobre o impacto de profecia e dom de línguas se entrar alguém que não é cristão dentro da igreja. E antes de olharmos para estes versículos, podíamos fazer a pergunta a nós próprios. Enquanto igreja aqui em Eiras, de que forma, qual é o impacto da igreja aqui em Eiras? De que forma impactamos as pessoas não cristãs que entram por esta porta e que já vieram no passado a reuniões nossas? Ou seja, quão claros temos sido na comunicação do Evangelho, na partilha do Evangelho. Quer seja na direção, quer seja naquilo que cantamos, quer seja nas nossas orações, naquilo que oramos e como oramos também. Até que ponto estamos a pensar no outro e a procurar comunicar a palavra de Deus
as boas notícias do Evangelho uns aos outros, para que, sendo ouvidas por quem não é cristão, possa haver o potencial, a possibilidade de salvação. É uma ideia interessante, não é? Mas é essa a ideia que Paulo nos dá. Ou seja, a ideia de quando a igreja se reúne, reúne-se não apenas para louvar a Deus, para adorar e servir a Deus, para se servir uns aos outros e edificar uns aos outros, mas para os não cristãos, para quem possivelmente possa entrar. Ou seja, um dos nossos alvos é tornar Deus conhecido. E nas nossas reuniões devemos fazer isso também. A maneira como os cristãos em Corinto têm feito, eles têm feito de maneira muito, muito má. Ou seja, quando eles se reúnem, eles enfatizam o dom de línguas. Se entrar alguém que não é cristão, não vai perceber, não percebe nada daquilo que está a ser, daquilo que está a acontecer. E por isso Paulo chama-os a uma maturidade. Ele diz, olha, deixem de ser crianças. Não é a primeira vez que ele diz isto a estes cristãos. Mas sejam mais maduros, avaliem aquilo que está a acontecer nas vossas reuniões. E de certa forma, somos chamados nós também a fazermos uma avaliação daquilo que tem sido e que são as nossas, não só as nossas reuniões, mas como também ateliês, reuniões de senhoras, cada vez que nos reunimos com alguma atividade. Os versículos 21 a 22, ou seja, estes versículos 20 a 25, eles parecem um bocado contraditórios e já vamos ver porquê. Então Paulo, no versículo 21, ele vai citar alguns versículos de Isaías. E ele diz assim, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indotos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indoto, é por ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de facto no meio de vós. Porquê que os versículos 21 a 22 parecem um bocado contraditórios dos versículos 23 a 25? Mas eles de facto vão sumariar aquilo que Paulo tem estado a falar acerca de profecia e dom de línguas. Ou seja, a vantagem do dom da palavra, a vantagem de partilhar a palavra em relação ao dom de línguas na presença de não cristãos. O dom de línguas não faz nada para um não cristão. Não vai ajudar em nada, ele não vai perceber nada. Apenas a sensação de quê? De estar num sítio estrangeiro, de entrar num país estrangeiro. Ou pior do que isso, estar entre malucos. Entre loucos, estar no meio de uma seita. Ao invés de quê? De poder ouvir palavras, as verdades do Evangelho. De ouvir palavras que talvez o levem a pensar que há algo de errado com ele. Que o levem a pensar que se calhar o seu propósito de vida, as suas ansiedades, aquilo pelo qual ele tem buscado, ou onde ele tem buscado satisfação, não lhe tem dado satisfação. E a perceber-se que de facto aquilo que ele realmente procura, ele não consegue encontrar. Ou a vida que ele achava que era boa, que era uma vida boa, ele não a consegue manter. Porque há sempre coisas erradas que ele faz. Há sempre pessoas com quem ele se chateia. Então, o começar a perceber-se que ele tem um problema no seu coração. Por mais que ele tente, ele não consegue ser bom, ser perfeito. E é o aperceber-se de que realmente ele é pecador. Então, se é pecador, ele precisa de um Salvador. Quem nos poderá salvar? Não é? Estivemos a cantar a música das crianças. E a música responde, não é? É Jesus. A resposta certa para toda a pergunta na escola dominical ou no clube é sempre Jesus. Mas todas estas pequenas verdades podem ser apercebidas através da profecia, através da pregação, da direção, das músicas que cantamos, das orações que oramos, das partilhas que depois fazemos juntos. E por isso é que Paulo prefere a profecia em contexto de reunião, porque ela pode converter um coração. Ela pode converter uma vida. Paulo cita Isaías 28. Porquê? O contexto de Isaías, do capítulo 28, é o seguinte. Temos um povo que não está a ouvir a voz de Deus. Eles não querem saber da palavra de Deus, eles estão-se a comportar como incrédulos. E Deus está a avisá-los que o sinal de julgamento
é que eles vão ouvir uma língua estrangeira. E essa língua estrangeira é da nação inimiga que vai batalhar contra eles. Então o sinal de língua estrangeira é de julgamento. E Paulo usa esta passagem de Isaías para dizerem como o dom de línguas é um sinal para incrédulos que não faz grande coisa. E é um sinal de julgamento. Então a língua estrangeira seria um sinal de julgamento, em como o povo se tinha afastado da palavra. E ele vai dizer, olha, de facto, o povo de Deus, a igreja de Deus, deve ser marcada, deve ser conhecida, não pela língua estrangeira, mas pela profecia, pela palavra. Se entrasses aqui pela primeira vez e todos estivéssemos a falar ao mesmo tempo, o que é que irias pensar? Como é que irias conseguir ouvir quem é Jesus, aquilo que Ele fez por ti? Como é que podemos ter uma igreja que se alegra em Jesus como seu Salvador, se não conseguimos ouvir uns aos outros? Ou se não conseguimos compreender aquilo que está a ser dito? Ao escolhermos o caminho do amor, e é isso que Paulo nos está a encorajar a nós também a fazer. Escolher o caminho do amor significa escolher o caminho da palavra. Ele não está a dizer, deixem de falar em línguas, e eu não sei se alguém aqui na igreja tem esse dom. E ele encoraja as pessoas a usarem esse dom, mas principalmente num contexto de familiar, de oração entre nós e Deus. Não necessariamente em contexto de igreja, principalmente se não houver interpretação. Podemos também fazer a pergunta, a que tipo de igreja é que levaríamos um familiar ou um amigo não cristão? Porque certamente, se és cristão, já deves ter pensado nisto. Ou seja, tens um amigo ou um familiar e pensas assim, eu queria convidá-lo para ir a uma igreja, mas eu não sei se o posso ou se o consigo convidar para vir à minha igreja. E se de facto isso já ocorreu e a tua igreja é Eiras, nós temos um problema. Nós temos um problema. Se estás à vontade em convidar a pessoa, são boas notícias para a igreja. São boas notícias que a igreja consegue ser clara naquilo que é a sua missão, naquilo que é o seu propósito, de louvar a Deus e de tornar Deus conhecido. Para um cristão em Corinto, esta pergunta, a quem é que eu levo um familiar não cristão, eles diriam, uma igreja com muitas línguas, com o dom de línguas, é aí que eu vou levar pessoas. Mas quando nós pensamos, poderíamos pensar, ok, qual é a igreja que eu conheço que tem o prédio mais bonito? Qual é a igreja que eu conheço que tem os melhores músicos, os mais talentosos? Qual é a igreja com mais solenidade? Com mais seriedade? Porque parece que hoje em dia as pessoas procuram muito isso. Qual é a igreja com mais história e tradição? Qual é a igreja que tem a história e a tradição do seu lado? Então é uma questão bastante interessante para os nossos dias. Porque a igreja que segue a Bíblia e que leva a Bíblia a sério é aquela que tem a história e a tradição do seu lado. Certamente concordamos que estes aspectos devem ser secundários e que o principal deve ser uma igreja que mostre a presença de Deus de alguma maneira, não é? Versículo 25, testemunhando que Deus está de facto no meio de vós. Esta seria a melhor escolha. É a igreja que mostra que Deus está no meio dela. É a decisão de Paulo, é a escolha de Paulo, é a preferência. É uma igreja que leva a palavra a sério em tudo aquilo que faz. Quer seja ao domingo, quer seja nas reuniões durante a semana, quer seja nas músicas que decide cantar, quer seja nas orações que ora, quer seja nas conversas que tem uns com os outros. É uma igreja que se reúne para a glória de Deus, para que o seu nome seja conhecido entre os povos e nações. É esse o nosso desejo. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pela tua palavra e, Senhor, reconhecer que nem sempre compreendemos a tua palavra, que há coisas que são difíceis de perceber. Agradecemos porque a sua mensagem principal não é difícil de perceber, em que precisamos de ti, em que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Senhor, agradecemos porque Jesus é esse Salvador. E a salvação que temos em Cristo nos leva a nos reunirmos enquanto teu corpo, enquanto tua igreja,
Para quê? Para te louvarmos e adorarmos, para conhecermos mais acerca de ti, para nos edificarmos uns aos outros. E Senhor, ajuda-nos a que a nossa preferência, em termos de dom para fazer isso, que seja da partilha da palavra, do foco na tua palavra, para nos edificarmos uns aos outros. Senhor, ajuda-nos a lembrar que todos os dons vêm de ti e por isso todos são bons. E mesmo o dom de línguas é algo encorajador para nós, num sentido mais individual, mas não deixa de ser encorajador. Então, Senhor, ajuda-nos a procurar os dons do Espírito com corações de amor sacrificial, com o desejo de servir uns aos outros. Então ajuda-nos a fazê-lo com a preferência para a partilha da Tua Palavra, uns com os outros, com corações dispostos a ouvir e a sermos encorajados por Ti. E Senhor, ajuda-nos a que enquanto igreja possamos ser um local que não é um país estrangeiro, que possamos ser um local que olha para a Tua Palavra, que proclama as boas notícias do Evangelho, que mostra a profundeza da nossa rebelião e do nosso pecado, e também a profundeza do Teu amor por nós, que nos resgata e nos redime e nos dá uma vida nova, e nos dá um corpo para sermos e para servirmos. Senhor, ajuda-nos a que cada reunião, cada atividade que fazemos, possa ser um testemunho que Tu estás entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.